Fala galera, beleza? Então agora essa é a nossa primeira aula sobre a parte de analógico. E é aqui que a gente vai ver toda a questão de trabalhar em float também, escalas de conversão, como é que a gente trabalha. Então fazendo um overview sobre o que a gente vai utilizar, a gente está com uma portinha ó, CP1W MAB 221. Esse link eu vou pôr lá na plataforma também para vocês poderem estar baixando. Então a gente tem esse cartão, ele tem duas entradas de tensão, duas entradas de corrente e ele tem uma saída de tensão, duas saídas de tensão. Tá? Então a gente está trabalhando com este modelo aqui. Ele tem um LED que ele indica erro, tá? Então por aqui a gente já sabe se tem algum problema ou não. Na instalação, ele fala que eu só posso utilizar uma porta no slot 1 ou no slot 2. Se eu colocar dois slots de analógico, ele vai me dar erro, tá vendo? Ele não aceita. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente colocar essa porta, a gente tem que vir aqui no serial port 1 e passar, porque por padrão ele vem aqui, ó, standard 9600.7.172E. A gente tem que passar para 115.200 e aí faz um transfer to PLC por aqui ou download e envia tudo. Ele pede essa configuração, senão a porta fica em erro, tá? Então alterem isso. Deixe 72E, 115.200, host link que é o default. Feito isso, vai funcionar tranquilamente. Tá vendo que ele pede aqui? E aí a gente tem os nossos endereços. Se eu estou usando esta porta, no endereço 80 é a primeira entrada analógica, 81 é a segunda e a saída está no 85 a 86. Então vamos verificar também se a nossa porta está trabalhando normal ou se ela tem algum erro. Tá vendo? A gente está com CLP aqui de 30 pontos, então eu tenho o slot 1 e o slot 2. Nós estamos trabalhando no slot 1, então o meu endereço A435.14 vai me indicar algum erro se tiver esse erro aqui. A435.14, é isso mesmo? A435.14. Então vamos entrar online. Ó, ele já está em run, mas no começo a gente tem que fazer isso aqui. Passo o CLP para modo de programação, vem em settings, sai do standard, vem para o custom, host link padrão mesmo, formato também não mexe e vem aqui ó, transfer to PLC. Aí ele vai transferir as configurações de porta. Feito isso, saio, modo monitor. Então o meu endereço está em 1, significa que porta está ok. Eu poderia colocar uma flag aqui, ó, vou cair offline aqui, vou falar quando esse endereço estiver ligado e eu quero uma bobina 10.00 analog dar um download. Não quero mais carregar os settings que eu já mandei. Então, ó, minha entrada analógica está ok. Se tivesse aberto aqui, eu poderia indicar na EHM, ó, tem algum erro aí no analógico. Então, dá uma olhada lá, tem algum cabo aberto, alguma coisa do tipo. Isso daqui é pertinente a erro de comunicação. Feito isso, eu quero agora monitorar, por exemplo, se a minha entrada já está funcionando. Quem são os meus endereços? Vamos dar uma olhada. Eu liguei na entrada 2, tá? Então vamos olhar o 81. Então é só eu vir aqui e digitar 81. Agora eu vou mexer no potenciômetro que eu instalei aqui. Meu potenciômetro ele não está tão bom. Ele está chegando até o 4095. Porém ele não está vindo até o 0.
ele vem até os 190 e 189, então ele não está 100% ali. Como é que eu usaria esse endereço aqui? Porque a minha resolução, se eu descer um pouco mais aqui, acho que deve estar aqui embaixo mesmo. A minha resolução ela vai até 4095, ou seja, ela é de 0 a 4095. Tá aqui, ó. Para tensão de 0 a 10 volts, corrente também, de 0 a 4095. No nosso caso, a gente está usando corrente. Então, independente do modo tensão ou corrente, é de 0 a 4095. E agora, como é que eu trato isso? Quais são as funções que eu posso estar tratando isso? Então, como é que a gente faz para estar utilizando as instruções de conversão? Vou vir aqui no CLP, cair offline já. Aqui em Help, eu posso vir por aqui, ó, instruções do CP2Z. Ela vai estar aqui em Data Control Instruction, ó, algumas instruções de conversão. Vamos utilizar o SCL, perdão. O SCL, o que ele faz? Ele é uma escala de conversão, ou seja, eu tenho uma tensão, que é aquele meu 0 a 4000 pontos, e aí eu tenho uma escala de resolução do meu cartão de entrada. Então, vamos supor que eu tenho uma entrada que ela varia de 1 a 5 volts. E eu tenho um valor que eu quero que apareça. Então, eu tenho minha tensão, minha resolução do cartão, e eu vou trabalhar de forma proporcional. Deixa eu ver se ele tem algum exemplo aqui, senão a gente faz nós mesmos ali. Então tem diversos cálculos aqui que dá para fazer. Aqui ele está trabalhando com offset. Então como é que essa função ela funciona? Eu tenho 4 words que eu vou trabalhar dentro do meu scale. Então o meu scale no campo S ele vai pedir a minha entrada analógica. No P1 é onde inicia os meus parâmetros. Então eu tenho a primeira memória, segunda, terceira e quarta. São 4 memórias. O que eu tenho que me atentar aqui? 2 delas tá no formato BCD. Tá vendo? 4 dígitos em BCD. E as outras 2 tá no normal, no binário, no hexa, no decimal. Então é aqui que funciona toda a escala de conversão. O parâmetro P1 e o P1 mais 2 é o que o operador vai ver. O que eu quero que ele veja? De 0 a 100 graus? De 0 a 10 bar? De 0 a quanto? É aqui que eu coloco o que eu quero que ele veja. E no P1 mais 1, P1 mais 3, é aqui que eu defino a resolução do meu cartão. Então, se o meu cartão é de 0 a 4000 pontos, é aqui que eu vou colocar. No nosso caso, a gente está trabalhando com um cartão de 0 a 4095. Então, eu vou definir 0 e comercial. Por quê? Porque é decimal. E comercial, 4095. Se eu quero que isso apareça de 0 a 100, vamos supor que é de 0 a 100 graus, por exemplo, eu vou pôr jogo da velha 0, jogo da velha 100. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Deixa eu ver se aqui ele mostra. Esse aqui é o valor jogo da velha, tá vendo? Em hexa, que é o valor que eu quero que ele... Eu quero não, aqui é o valor da resolução do meu cartão, que corresponde às tensões. E o 0 a 300 aqui é o valor que ele quer ver. Ele colocou 0 e jogo da velha 300, tá vendo? Porque tem que estar no formato BCD. Então o primeiro e o terceiro BCD, o segundo e o quarto binário. Então vamos ver como que essa instrução funciona. Vamos pôr um P1, que eu quero ela sempre ligado, SCL. Então qual que é o meu endereço da entrada analógica? 81. Entrada analógica. E onde vai iniciar os meus parâmetros? Eu vou colocar D0.
E aqui eu vou colocar início parâmetros. E o meu resultado eu vou pôr na minha D10. Então, entrada analógica no formato BCD. Por que BCD? Porque o meu scale, ele joga o resultado em BCD. Se a gente vir aqui e olhar nesse ponto aqui, o meu resultado vai estar em BCD. Cadê onde que ele vai mostrar aqui para mim? Deixa eu ver se está aqui em cima. Ó, o meu resultado, ele já vem no formato BCD. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele é um BCD sem sinal. Então, sempre tomar cuidado com as instruções BCD e não BCD. Agora que a gente vai verificar isso. Então, meu CLP, minha entrada analógica está sem erro. Aqui eu vou monitorar ela. Então, no meu D0, D1, D2, D3, é aqui que eu vou ter as minhas configurações. Então, o meu D0, deixa eu melhorar esses comentários para ficar mais fácil da gente trabalhar aqui. Deixa eu alinhar aqui. Então, o D0 vai ser P1. E eu vou falar aqui. Escala mínima de operação. Insert. P2 do tipo channel também. Vai ser o meu D1. E eu vou falar escala mínima de resolução. Ou seja, aqui é a resolução mínima do cartão. Insert. P3 channel. Eu vou colocar o meu D2. E aqui eu vou falar escala máxima de operação. Insert. P4. Eu comecei com P1, então P1, P2, P3, P4. E aqui é o meu D3. Escala máxima de resolução. Então tá ótimo. Então eu tenho, cadê o meu P1, P1, P2, P3, P4, certo? Então aqui, ó, eu tenho todas elas aqui. É agora que eu preciso me atentar na hora de configurar. Então eu vou entrar online. Antes de eu fazer o download, tá vendo? Essa escala aqui nem está funcionando por enquanto. Vou mexer na analógica aqui, não vai fazer nada porque eu ainda não dei o download. Então, na minha D0, é o que eu quero que o operador veja. Jogo da velha, 0. Eu quero que ele veja de 0 a 100. Jogo da velha, 100. E agora, aqui no meu D1, é a minha resolução da entrada analógica. Então, E comercial 0 a E comercial 4095. Como está na visualização decimal, então aparece tudo em decimal. Se eu clicar no hexa, ele muda. O hexa, quando eu jogo na visualização hexa, ele ajuda eu a visualizar os valores que eu digitei em BCD, tá vendo? O BCD aqui está batendo, mas o hexa não. O valor decimal não bate. Por quê? Porque eu tenho que olhar na escala decimal, tá vendo? Então eu coloquei de 0 a 4096. 4095. 4095. Olha lá, 4095. E se eu olhar em hexa, eu enxergo o outro aqui. Agora sim está configurado. Então eu vou descarregar o meu programa. Minhas áreas de memória já estão com valores. Então vamos ver como vai se comportar aqui o meu analógico. Vendo? Ele está batendo, eu estou variando ele aqui. E ele foi até 100, tá vendo? 100 e veio até 5, o valor 5. Ele não está vindo menos justamente porque aquilo lá que eu comentei, né?
que a minha entrada analógica aqui, ela tá vindo no mínimo 189, ela deveria vir até 0 ali para bater. Então eu vou aumentando ela, olha lá o que vai acontecer. 256. Por que tá 256? Porque aqui eu estou visualizando em decimal. Então, se eu visualizar em hexa, vai aparecer 100. Agora, aqui que acontece, às vezes, as perguntas que o pessoal fala, na minha IHM está aparecendo 256 quando deveria aparecer 100. Por quê? Porque lá na IHM a gente precisa falar que aquela memória de 10 vai estar sendo visualizada em BCD, que daí ele já faz isso. Ou eu posso vir aqui no meu programa e fazer assim, eu quero uma instrução que eu quero converter esse D10, que ele é BCD, para binário. Então tem uma instrução que chama bin. Olha lá, o bin ele pega um valor BCD e manda para binário. Então eu vou falar que aqui eu tenho o meu D10 e aqui eu tenho o meu D11. Então eu vou colocar aqui a entrada do tipo bin, binário. Ctrl C, opa, Ctrl C não, Ctrl Shift E, enviando edição, ok. Agora eu tenho o mesmo valor visualizado na escala binário, tá vendo? Então agora aqui eu enxergo ele em binário. Tá vendo? Ó, vou diminuindo e vou aumentando ele. Certo? Então é assim que eu faço o scale. Ele é simples, não tem muito segredo. Eu só não posso me perder aqui. O primeiro e o terceiro parâmetro é o que o operador vai ver, ou é o que o operador vai digitar. É o que vai sair, né? Aqui é o que vai sair no resultado do scale. O que eu quero ver no resultado? E aqui é o que está entrando. Então vai entrar um valor de 0 a 4.095 e como resultado vai ter de 0 a 256 em decimal, ou se eu visualizar já no formato BCD certinho, é o jogo da velha, de 0 a 100. Então é isso que eu tenho que me preocupar. Sempre que eu uso o scale, primeiro e terceiro parâmetro é o resultado, sempre em BCD. Segundo e terceiro é a resolução do cartão. Se for um cartão de 10 mil pontos, então de 0 a 10 mil. Beleza? Então na próxima aula a gente vai fazer umas tratativas aqui. Porque o que acontece? Muitas vezes a entrada analógica, se ela tiver com o fio cortado, ou é que esse potenciômetro que eu estou, ele não está abrangindo os 24 volts corretamente. Muitas vezes acontece dele passar um pouco, em vez de ele ir no 4096, ele vai no 4100, 4098 e tanto para menos também, às vezes ele dá fundo de escala negativo, então a gente precisa saber tratar isso. Então, na próxima aula a gente vai tratar a entrada analógica antes de jogar no scale, beleza? Então, até a próxima, galera.